colocar aqui para gravar e eu vou compartilhar a minha tela. Vocês estão vendo aí a minha tela? Ainda não, né? Tá abrindo. Tô vendo. Sim. Bom, então é o seguinte, eu vou jogar aqui na tela para vocês. Bom, a prova eu acho que foi bem tranquila aí com relação ao que a gente viu, né? Durante as nossas aulas, a gente teve bastante aula presencial, né? Mais do que outras matérias, acho. E só que nas nossas aulas presenciais a gente não estava podendo usar o laboratório, então a gente acabou trabalhando mais a parte teórica do nosso conteúdo, correto? Uhum. Bom, então a nossa prova, essa parte teórica para a nossa prova até que eu acho que foi bem um assunto bem batido, né? Então, mas enfim, né? Vamos lá, porque é uma coisa diferente, por exemplo, agora para o segundo bimestre. Agora a gente tem só conteúdo novo. Esse segundo bimestre é um conteúdo bem bacana, tá, gente? Só que tem bastante coisa. Então, eu estou preparando, igual eu falei, vou colocar os materiais todos aí para vocês já de uma vez. E vou tentar marcar toda semana aí uma videoconferência com vocês para poder tirar dúvida. E aí vocês podem ver o vídeo da aula, tá? Ter o PDF aí da aula, mas também vamos marcar essas aulas para tirarem dúvida, tá? Bom, na nossa prova ali, primeira questão, analise e assinale a alternativa correta sobre o conceito de objeto. Objeto é uma instância de uma classe? Sim, né? Essa era a alternativa correta. É uma instância de uma classe. Falamos bastante sobre isso, né? O que é um objeto? É uma instância de uma classe. Então, a classe é uma abstração de um objeto e um objeto é uma instância de uma classe. Né? Então, na classe eu tenho uma descrição de como é um determinado objeto. E o que é um objeto? É uma cópia, uma instância da característica de uma classe. Essa é a resposta correta. Vamos ver as outras opções ali para ver. B. Característica de um banco de dados. C. Parte integrante de um planejamento de projeto. Parte integrante de um monitoramento de controle de projeto. Nenhuma das alternativas. Deixa eu ver se eu não abri a prova errada, né? Não abri. É essa mesmo. Prova de vocês, tá certo. Bom, então tá aí. Questão 2, assinale a alternativa correta sobre o conceito de classe. Esse conceito mantém a informação durante um período indefinido de tempo. A gente tem alguns conceitos que falam isso, mas não é sobre classe. Né? Nós não vimos nada sobre classe que falasse sobre isso, sobre manter informações durante um período indefinido de tempo. Esse conceito utiliza o uso de encapsulamento para restringir a visibilidade externa de certos detalhes. Não. Né? Classe, nós já batemos também bastante nessa tecla durante o bimestre, né? É a característica de um objeto. Então, na classe está descrito como um objeto deve se comportar. Então, é só isso. Então, nada que vai fora isso, tá? Vai ter relação. Então, esse conceito utiliza o uso de encapsulamento. O uso de encapsulamento a gente trabalhou, né? Falou um pouquinho nas nossas aulas, falou um pouquinho dessa teoria, embora a gente vai especificar agora no código, mas encapsulamento é um conceito de orientação a objeto, mas não é um conceito de classe. Né? C, é abstração de objeto. Correta, era essa opção, já falamos disso, né? Dessa resposta, tá? O que é uma classe? É uma abstração de objeto. D. Este conceito se refere à maneira como o objeto se comunica com outros objetos? Também não. Então, resposta C.
Alguma pergunta sobre essas duas questões? Até o momento? Não. Não? Não, tá de Por boa. enquanto, não. Isso Ok, aí é tranquilo. tranquilo, né? Tá. Sobre a estrutura para compilar objetos em Java. Analise. Ao executar o JavaC e o nome do arquivo .java, o compilador gera um objeto bytecode que pode ser executado em uma máquina por uma máquina virtual Java. Correto, né? Falamos disso, falamos bastante disso, né? Nós temos um processo de compilação diferente no Java, lembram disso? Nós comentamos que em outras linguagens, a gente pega o código, gera um objeto, esse objeto depois passa por uma terceira fase, que é gerar um executável, né? E a geração do executável, ela é um processo que nós não fazemos aqui no Java, ok? Tranquilo? A gente faz só até a geração do objeto e depois ele é executado por uma máquina virtual. Ok? Alguma dúvida até aí? Não. No. Nós estou com a máquina lavando aqui. Tá dando para ouvir? Tá Não é parecendo nem uma por nave. ver. Tá dando Não. sim. Parece que é uma nave, né? Vai levantar voo aqui. Agora que você falou, eu ouvi, mas eu não tava nem. Eu não tô ouvindo nada, não. É? Ah, que bom. Mas é bem fundinho, dá pra ouvir não. Mas esse ano que tem ouvido bom demais. Ótimo. Que bom que tá assim. Então vamos lá. 2. Ao dar 2 cliques no arquivo, nome do arquivo .class, o programa feito em Java é executado automaticamente. Não, né? Por que que não? Porque não é um executável. A gente precisa da máquina virtual para executar esse ponto class aí, certo? Então a resposta 2 está errada. 3. Ao executar Java e o nome do programa, o compilador invoca a máquina virtual que executa o objeto Java, fazendo assim a aplicação Java executar por completo. Correto? Né? É esse o processo, tá? Então, como eu falei, temos um objeto Java e a máquina virtual vai executar esse objeto e é a nossa aplicação rodando. Tranquilo até aí? Então, a terceira opção está certa, a 1 está certa, a 2 errada, a 3 está certa. 4. Ao configurar a variável de ambiente let, podemos executar um programa JavaC de qualquer lugar do prompt de comando. E aí, o que vocês acham, hein? Alguém quer falar alguma coisa sobre essa let aí? Eu sei que vocês estão vendo aqui, né, qual que é a resposta correta, sabe que a gente tem essa opção aqui como errada, mas alguém quer fazer alguma observação? Alguém fez alguma pesquisa online aí durante a prova? Eu A gente sei. nem viu o LET ainda. Pois é. A gente viu só o PET. Nós falamos de pet, isso mesmo, tá? Let não é uma variável de ambiente, tá bom? Let não é uma variável de ambiente. Let é uma variável que a gente usa lá no JavaScript, tá? Então, let não é uma variável de ambiente. Nós falamos da variável pet, ok? Tranquilo aí, então? Essa questão está errada. Alguma dúvida sobre ela? Não. Ok. 5. A máquina virtual Java é instalada separadamente, tornando assim possível uma instalação para cada sistema operacional. Desta forma, um programa feito em Java pode ser executável por vários sistemas operacionais diferentes, sem precisar de alteração em seu código-fonte. Certo? Ou seja, ele gera um objeto justamente por isso. Se ele gerasse o executável, que é a última fase, aí nós precisaríamos do sistema operacional específico para executar. Tá? Como ele não gera o executável, ele vai só até o objeto, então o que, que acontece? Ele vai poder ser executado por qualquer sistema operacional. Ou seja, você pega um sistema em Java, coloca no Windows, ele vai funcionar, coloca no Linux, ele vai funcionar. Beleza? Tranquilo até aí?
Tranquilo. Bom, então, questão 1, 3 e 5 corretas. 4. Analisa o código e assinale a alternativa correta. Essa aqui é uma classe que testa a pessoa, né? Uma classe com método main. O que está acontecendo aqui? Estou criando um objeto pessoa, um objeto P1 do tipo pessoa. Ó. Então, o objeto é o P1. Qual é o tipo dele? Tipo pessoa. Ou seja, eu tenho uma classe pessoa, que está aqui do meu lado. A classe pessoa, ela tem as características de um objeto pessoa. E aí eu estou criando um objeto P1, certo? Um objeto de pessoa, um objeto chamado P1 do tipo pessoa. Como é que eu estou criando objeto aqui? Nós falamos desse processo de instanciar o objeto, lembra? Eu crio a variável P1 do tipo pessoa e dou um new para ele criar o objeto. Então, P1 tem o campo código, o campo nome, que são atributos que foram colocados lá na classe pessoa. Eu não deixei isso visível, mas não importa para nós, né? E aí eu passo um valor aqui para o código, para o nome e imprimo no console. Tá lá as questões, vamos lá. A. O código acima está executando um laço de repetição enquanto a condição for verdade? Ainda bem que ninguém assinalou essa questão, né? B. O código acima está criando uma classe pessoa com seus atributos. Teve gente que assinalou aqui, gente. O código acima está criando uma classe pessoa, né? Não, a classe, qual que é o nome da classe aqui, ó? Testa pessoa, certo? Então, não está criando uma classe pessoa com seus atributos. O código acima está criando uma classe testa pessoa e imprimindo, gerando um código de polimorfismo. Não, nós nem falamos ainda de polimorfismo, tá? O código acima está criando um objeto do tipo pessoa, sim. Quem que é o objeto? É o P1. Qual que é o tipo dele? Pessoa. Então, está criando um objeto do tipo pessoa, atribuindo valores e imprimindo no console. Essa é a alternativa. Ok? Alguma pergunta sobre essa questão? Não? Passamos adiante. Por mim tá de boa. Ok. Então vamos lá. 5. Analise o código e assinale a alternativa correta. Tá lá, é um Olá Mundo simples, né? Fizemos aí em sala de no as nossas videoaulas, ok? O código acima está utilizando um recurso de abstração? Não. O código acima está verificando uma herança de uma classe? Não. O código acima retorna um erro ao executar, pois toda a impressão deve estar, entre aspas, simples. Nada a ver. O código acima está utilizando de reescrita para imprimir um texto no console? Não. O código acima está executando o método main? Sim. Imprimindo um texto no console. Está aí. Ah, mas professor, eu não sei o que é abstração, eu não sei o que é reescrita. Exatamente. Por isso que não são essas opções. Nós não falamos disso ainda. Não é e nós não falamos. Então você pode pegar um assunto lá que você não viu, pode ter certeza que a questão está errada, porque se você não viu ainda esse assunto, eu não posso cobrar dele. Tá? Então, agora, o único assunto ali que a gente viu, olha só, o código acima está criando um método main, falamos bastante de método main, né, no nosso material. Imprimindo um texto no console. Então é isso aí. Alguém quer fazer alguma pergunta sobre essa questão? Não? Então vamos lá. 6. Escreva com suas palavras o processo de compilação de arquivos Java. Bom, gente, a maioria das pessoas eu coloquei certo, porque com suas palavras eu queria ver se você entendeu o processo de compilação, tá? Então, o processo de compilação basicamente eu crio um arquivo Java, compilo ele, ele gera um bytecode. E esse bytecode é um arquivo que, se você for lá dar 2 cliques nele, não vai abrir porque não é um executável. Então, para executar, que é o último passo, eu preciso rodar um programa em Java, tá? Que vai invocar a máquina virtual e chamar esse bytecode e executar ele. Então, qualquer coisa que vocês tenham falado explicando esse processo com a palavra de vocês, tá? Estava correto. Então, enfim, falamos bastante desse processo, tá?
Alguém quer fazer alguma pergunta? Também não? Então tá bom. Escreva com suas palavras o conceito de herança. Também falamos um pouco, né? Mas como o conceito de herança é muito simples, então por isso que eu cobrei ele na aula. A gente não especificou muito. A gente vai especificar a herança agora em código, tá, gente? Então, eu acho que eu não poderia colocar um código de herança aqui e falar para vocês, isso aqui é uma herança, sim ou não? Por quê? Porque a gente não viu isso em código, mas a gente falou um pouco do conceito, tá certo? Então, o conceito dava para cobrar, até porque ele é simples. E também acho que todo mundo acertou. Conceito de herança, né? Uma classe herda de outra. Isso é herança. O que significa herança? Eu herdo todos os atributos e métodos, ou seja, todas as características da classe pai, tá? Então, herança é isso, é eu herdar todos os métodos e atributos da classe pai, ok? Dúvidas, perguntas? Tá tranquilo? O que vocês acharam aí da prova? Fácil? Eu achei de boa, mas pode continuar assim. Tranquilo, né? Gente, inclusive, Júnior, desculpa aí, não deu tempo de responder aí sua mensagem lá. Obrigado aí pela ter assistido a live, né? Ter gostado aí, foi que bom que você gostou. E quem mais aí de vocês também se assistiram, né? Obrigado, era para vocês assistirem. Era um conteúdo bem bacana aí para a gente estar falando com vocês, né? Então, para quem viu a live aí e gostou, bacana, vamos, quem sabe aí, marcar mais algumas, né? Beleza, foi legal mesmo. Teve mais alguém que assistiu? Não? Eu Bom, assisti uma parte, não assisti inteira. legal. Falando nisso, nós estamos procurando programadores, tá, gente? Então, Luciane, eu recebi um contato de um amigo seu, ainda não respondi ele, tá? Mas eu vou entrar em contato, tá bom? E, galera, se alguém tiver indicações aí, eu estou procurando um programador, tá? Para trabalhar com a gente ali na Uningá. Eu estou com 2 vagas em aberto, tá? Essas vagas aí para programador web, tá? E assim, qual que é a ideia? A gente está criando um departamento de programação, né? Um setor de programação dentro da Uningá. E tem algumas coisas pequenas que a gente precisa fazer lá dentro. Tem o site que a gente precisa refazer, tem algumas integrações com o sistema, tá? Então tem bastante coisa que a gente precisa fazer ali. Então eu procuro alguém que conheça, como é programação web, né? Eu preciso de alguém que conheça JavaScript, CSS, HTML5, tá? Aquele básico de programação web. O cara precisa saber esse conteúdo para fazer um site. É interessante que ele conheça o WordPress, porque a gente já tem um site em WordPress, se a gente for refazer, né, seria talvez interessante ou refazer com WordPress ou dar manutenção naquilo que a gente tem com WordPress, tá? Nós temos como eu falei, algumas integrações para fazer, então essa equipe que entrar, eu não estou colocando como obrigatório saber programação em Java e Angular, mas se o cara já souber, ótimo. Se não souber, nessa equipe nós estaremos treinando. Eu vou dar esses treinamentos, eu vou ensinar Java e Angular, e aí a gente vai, com essa equipe, desenvolver algumas coisas ali dentro da Uningá, tá? Então, interessante, eu estou precisando urgente dessa galera, tá? E se vocês conhecerem, pode mandar currículo para mim, tudo bem? Bom, alguém quer falar alguma coisa sobre a vaga? Se fosse um pouquinho mais pra frente, eu concorreria a ela, mas por enquanto não. Eu quero falar pra você guardar ela pra gente. Pra mim. Pra gente, não, pra mim. Daqui uns 2 anos. Pode guardar, eu espero, gente. Olha, 2 anos. daqui a Quando eu me formar, né, amado?
Daqui uns 2 anos é capaz da gente ter mais vagas, assim, então se preparem, tá? E olha só, é, é difícil até encontrar programadores, tá, gente? Então se preparem, porque assim, eu preciso de um programador experiente, eu preciso. Porém, se eu tiver um cara que não é experiente, mas dá conta daquilo que eu preciso, né? Que é isso que eu falei, se o cara fala assim, eu faço. Eu conheço pessoas que não são assim tão experientes assim, o cara não tem lá 5 anos de programação, mas ele dá conta de fazer o site com WordPress, ele dá conta de, de, de mexer toda essa parte de JavaScript, CSS, HTML e um pouco de programação, né? Ele dando conta do site, dando conta de aprender Java comigo para fazer a integração junto comigo, tá dentro, né? Então, já passei por empresas, é difícil encontrar, né, programador, é muito mais fácil você formar. Então, por exemplo, como é que eu vou encontrar um programador que saiba tudo isso e ainda saiba Angular e Java? É difícil. Então, eu pego aquilo que é padrão, né, da programação web e treino eu mesmo, cara, né, e treino na parte de programação Java e começo a desenvolver. Eu tenho, né, já fiz isso em algumas empresas. A última empresa que eu fiz, treinei bastante gente lá, mas os caras são bem parceiros meus, né? Fica ruim agora de eu tirar eles, os programadores de lá, né? Então, eu acho que e foi o último lugar que eu passei treinando bastante gente, né? Então, mas enfim, é isso. Estudem esses conteúdos pra caramba, tá? Porque a gente está preparando muito conteúdo bacana para vocês dessa parte de back-end, front-end, Java. Então, vocês não vão se arrepender de estudar isso daí, beleza? Beleza. 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 Ok, vou falar um pouquinho então desse conteúdo do material que eu passei para vocês. Depois eu vou colocar mais materiais, tá, gente? Vou aproveitar e colocar tudo de uma vez só, igual eu falei, que acho que vai ser mais tranquilo. E aí, mais tranquilo, mais fácil para mim, né? De repente, eu coloco tudo de uma vez e aí vocês podem ir verificando lá. Cada semana vocês pegam um material e estudam, tá? Aí eu só vou marcando as datas das entregas das atividades, tá bom? Cada material tem lá a atividade para vocês fazerem. Bom, vou falar um pouquinho então desse conteúdo que eu passei para vocês. Construtor. Sinceramente, quem leu o material e fez o exercício? Alguém fez? Cri, cri, cri. Ah, eu Ninguém fez. tentei, mas eu não dei conta, não. Tentou e não deu conta? Não. A Gilciane foi a única que fez, então? Você fez, né, Gilciane? Não, professor. A Gil fez? Eu tô, O áudio tá atrasado aqui. eu tô sem notebook para baixar o Java. Ai, Oxe. Gilciane. Tá vendo o filme por Desculpa, onde? desculpa. Oi? Tá vendo o filme por onde? Pelo celular? Sim. Bom, Tá vendo filme? Acho que eu vou ter que comprar um notebook para a Gilciane. ô, louco. Ei, eu também quero, eu tive que comprar uma. Você nem vê. Direitos Não, mas iguais. você tem que comprar um, mas tá, tá muito caro, meu Deus do céu. Tá louco. Beleza, então. Então vocês vão ter. Eu vou deixar até segunda-feira para vocês entregarem, tá bom? Esse exercício. Beleza. Beleza. Ok? Então tá, porque aqui no final do material vocês devem ter visto, né? Ó. Tá lá. 6, 7. Não, 6 exercícios. Certo? É para entregar esses 6 aqui. Bom, então vamos lá. Seguinte. Construtor. O que é construtor? Bom, gente, o método construtor é o primeiro método que sempre é executado assim que a classe é instanciada. Ele deve ter o mesmo nome da classe e podemos usá-lo para iniciar valores e atributos. Como assim? Coloquei um exemplo aqui da classe cliente, tá? Então, eu vou abrir o meu Eclipse. Vocês estão vendo o meu Eclipse aí? Sim. sim, sim. Ótimo. Sim. Vou criar um pacote aqui. Criar um pacote
Eu vou colocar o nome da aula 25/2. 2020, 25. Ah, não era 25 não, desculpa. 25/5, esse material. 25, então 2020. Vou colocar assim, mês 5, dia 25. Bom? Aí. Bom, eu vou criar uma classe qualquer, uma classe cliente, tá? E aí eu vou criar um int código e um string nome. E vou criar uma classe testa cliente. Essa classe vai ter um método main. E na classe com método main eu vou criar um objeto do tipo cliente. Então, cliente C1 recebe new cliente e um objeto. Vou fazer um pouquinho diferente. Cliente C1, depois C1 recebe new cliente. Ok? Mesma coisa, não é? Lembram disso? Que é a mesma coisa? Eu estava fazendo ao mesmo tempo ali. Olha só. Então, cliente C2 aqui. Cliente C2 recebe new cliente. Entendem que é a mesma coisa? Ó, criei um objeto, depois instanciei o objeto. Perdão, né? Eu criei a variável C1, depois instanciei na variável C1 o objeto cliente. Criei a variável C2 e já instanciei o objeto. É a mesma coisa, tá? Eu posso fazer de uma vez só, ou eu posso fazer, criar a primeira variável e depois instanciar ela, tá bom? Tá aí, gente. Criamos a classe testa cliente. Seguindo o material, olha só, o que é o construtor? É o primeiro método que é executado. Então, não sei se vocês já se perguntaram, mas assim, por que que aqui, quando a gente dá um new, tem isso aqui, ó. Na frente do cliente, a gente tem abre e fecha parênteses. Ponto e vírgula. Por que que tem isso? Porque isso aqui é um método, é uma função. Eu estou chamando uma função, um método. Estou chamando um método, lá da classe cliente. Ué, mas cadê esse método? Quem criou esse método? Não tem esse método aqui. Na verdade, tem. Quando você não cria o método construtor, tá? Automaticamente a sua classe vai identificar como método construtor um método oculto, certo? Padrão. O que seria um método construtor padrão? Método construtor é um método, tá? Com o mesmo nome da classe. Então, public cliente. Tem. Isso aqui é um método construtor. É um método com o nome da classe. O que é um método? É uma função. Lembram lá do algoritmo que a gente tinha funções? A gente não criava as funções lá no algoritmo? Lembram disso? Sim. Ok. Então, a função aqui em Java nós chamamos de método, tá bom? Então, nós temos aqui o método construtor. Ok. Então, o método construtor aqui é uma função, tá? Que tem o mesmo nome da classe. E para que ela serve? Para instanciar o objeto. Ok? Como assim instanciar o objeto? Bom, vocês vão ver que quando a gente cria variável, só criar variável não é nada. Ok? Mas quando eu instancio o objeto, aí essa variável vai estar ligada a um objeto em memória. Falamos disso já, não foi? Todo mundo lembra? Alguém não lembra dessa parte? Eu crio a variável e depois instancio o objeto. São coisas separadas, tá bom? Então, falamos disso, né? Então, quem que cria o objeto? É a função, o método
construtor. Método construtor é o mesmo nome, é um método com o mesmo nome da classe, tá? Como que é um construtor padrão? É um construtor vazio. Ah, mas eu posso criar um método construtor sem ser vazio? Posso. Como assim? Eu posso fazer isso aqui, ó. Eu tenho um método construtor, por exemplo, que vai receber dois parâmetros de entrada. Lá. Mas para que... Lembram lá de funções? Também tínhamos parâmetros de entrada, não tinha? Todo mundo lembra da revisão de algoritmo que nós fizemos, estruturas de dados, tínhamos funções e cada função eu podia ter parâmetro de entrada. Ok. Se o método é uma função, né, eu posso ter parâmetro de entrada. Eu posso pegar o meu método construtor e colocar parâmetro de entrada aqui. Se eu fizer isso, o que acontece? Eu coloco esse parâmetro de entrada para quê? Por exemplo, eu posso colocar dois parâmetros de entrada para inicializar valores nas minhas variáveis, nos meus atributos. Como assim? Eu vou pegar o código da classe, this.código recebe código. Como assim this.código, professor? Bom, eu tenho o código, são dois campos código. Um é da classe e outro é do parâmetro de entrada. Eu posso ter com o mesmo nome parâmetros de entrada de uma função com o nome de uma variável que eu já criei? Posso, tá? Mas como que eu identifico quem é quem? O da classe você vai identificar pela palavrinha this. This.código, então é o código, campo código da classe. E vai receber então código, que é o parâmetro de entrada. Depois a mesma coisa, this.nome, recebe nome, ou seja, o nome da classe, o campo nome da classe. Mas para que serve isso aqui? Serve para você fazer isso aqui, ó. Na hora de instanciar o seu objeto, você já pode passar valores. Olha lá. Olha que legal. Vou comentar aqui o C2, tá? Olha que legal. Eu instanciei o objeto já passando valores para os campos. Como é que eu sei que realmente isso funcionou? Se eu mandar imprimir c1.código, c1.nome, mandar imprimir. Vamos ver o que ele vai imprimir? Aqui, ó. Douglas. Deixa eu ligar aqui o meu Zoom Meet. Estão vendo aqui, ó? Eita. Não deu certo. Bom, mas vocês estão vendo aqui, né? Sim. Dá pra ver. Né? Ou seja, eu passei valores aqui, eu passei na hora de instanciar, ó. Os campos já têm nome, já tem valores. Ok? Deu para entender o que é um construtor? É um método que cria o objeto e eu posso, se ele é um método, eu posso, né, mudar, colocar parâmetros de entrada nele. Igual eu faria com qualquer outro método. Tudo bem? Até aí, tudo bem? Bem, Sim. Alguma dúvida tem? não. Então, método construtor. O que é um método construtor? É um método com o mesmo nome da classe. E para que ele serve? Para criar o objeto, tá? Então, para quem não lembra do objeto, gente, eu acho que nós fizemos um desenho aí, não fizemos? Vocês lembram do desenho que eu fiz? Eu cheguei a fazer um desenho, não fez? Não fiz? Lembro não. Ó, tá aqui minha memória, certo?
Aí eu crio um objeto P1, ok? Beleza. O meu objeto P1, C1, né? C1. O meu objeto C1, o que vai acontecer? Ele é uma variável, tá bom? Então, aqui no meu espaço de memória, eu tenho uma variável chamada C1, ok? Beleza. Então, quando eu faço isso aqui, ó, cliente C1, ponto e vírgula, é isso que eu fiz aqui. Tá bom? Criou na memória uma variável C1. A variável faz alguma coisa? Não, a variável não faz nada. Mas o objeto faz. Eu tenho que criar o objeto. Como que eu crio o objeto? C1 recebe new cliente. Quando eu faço isso aqui, opa, aí sim. Aí ele cria um objeto. Como que ele cria um objeto? Assim, ó. É mais ou menos isso aqui que acontece, ó. Ele cria um objeto e liga a variável nesse objeto. Conseguiram entender? Ficou mais claro o que acontece? Cliente C1, só criou esse aqui. C1 recebe new cliente, ele cria um objeto e liga esse objeto na variável C1. Entenderam? Sim. Sim. Ok? E se eu repetir esse código aqui, eu fizer mais uma linha, assim, ó. C1 recebe new cliente novamente. O que acontece? Sabe o que acontece? Olha só que legal. Ele cria outro objeto, vai apontar a variável para esse outro objeto, mas uma variável só pode estar apontada para um objeto. Então, ele apaga essa referência aqui. Deu para entender? Uhum. Então, se eu dar um new de novo, ele cria outro objeto, liga a variável nesse outro objeto e aquele objeto anterior perde a referência. Tranquilo? E se eu criar mais um? Mesma coisa. Certo? Se eu criar mais um, cria o objeto, liga a variável nesse objeto que criou e apaga a referência do anterior. Beleza? E esses objetos pairando na memória sem variável linkadas a ele, o que acontece com eles? O Java tem um recurso chamado Garbage Collector, que é o coletor de lixo. Esse Garbage Collector faz o quê? Ele limpa da memória os objetos que não têm ligação a nenhuma variável. Nós vamos falar bastante disso nas nossas aulas. Então, o Garbage Collector é um recurso do Java que faz isso aqui, ó. Olha que legal. Vai lá e apaga bonitinho da memória. Olha lá que bonito. Ó, o Garbage Collector funcionando. Garbage Collector. Aí vocês vão falar assim, nossa, esse é o Garbage Collector. É, quando vocês ver alguém falando de Garbage Collector, vocês vão lembrar dessa imagem minha, com a borrachinha apagando o objeto. Aí, ó. É isso que o Garbage Collector faz. Tranquilo? Pergunta de prova. Explique com suas palavras o que faz o Garbage Collector. Tranquilo aí, João? 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 Volta para a sala, João! Não me deixe aqui, João! O João ligou aí a videoconferência e sumiu. Gilciane, você tá aí? Eu só deixo desativado porque tem 200 cachorros aqui. Ok, tudo bem. Fora o vizinho de moto. Meu Deus do céu. Manda mensagem pro João, fala para ele
não fazer o professor passar vergonha. Fala assim, ô João, volta a passar, o professor está chamando você lá, e você precisa voltar lá para responder ele, entendeu? Mandei mensagem para ele aqui. Isso. Manda mensagem no privado dele. Bom, curtiram aí? Beleza? Beleza. É isso que o Garbage Collector faz, tá? E o processo de, né, gerar um objeto, tá? É isso aí. Então, pessoal, quando eu dou um new, é isso que acontece, tá? Beleza? Aqui, no caso, eu dei um new e já... Quem que cria o objeto na memória? Quem que cria esse objeto aqui na memória? É o new que faz isso. Então, esse new cliente faz isso aqui. Ok? O new cliente cria o objeto na memória. Tá? Quem que é esse? Quando eu chamo new cliente, eu estou dando new chamando o construtor. O construtor é uma função que fica dentro da minha classe. Se eu não escrever construtor nenhum, ele automaticamente vai identificar que eu tenho um construtor padrão. O que é um construtor padrão? É um construtor vazio. Por isso que funciona. Se você não colocar nenhum construtor, na hora que você chama aqui, ele funciona. Porque tem um construtor, certo? Um padrão, mas tem. Bom, ok. Fui lá e coloquei um construtor, mas aí tem um problema. Eu coloquei um construtor, coloquei parâmetros de entrada. Significa que, se eu for querer fazer isso aqui, olha lá, eu não posso. Criei o C2 usando o construtor, mas não passei nenhum parâmetro de entrada. Estou usando o construtor vazio. Não existe mais o construtor vazio. Por quê? Porque eu criei um construtor aqui com parâmetros de entrada. Não tem mais o construtor vazio. Tá claro isso? Tá claro aí para vocês? Tranquilo? Tranquilo. Bom, ok. E aí a gente entra no conteúdo da sequência, tá? Que é a sobrecarga. O que é a sobrecarga? Sobrecarga é um recurso que a gente tem de poder criar funções com o mesmo nome. Como assim funções com o mesmo nome? Eu posso criar várias funções com o mesmo nome. O construtor não é uma função? É um método, não é? Então, eu posso criar métodos com o mesmo nome. E isso chamamos de sobrecarga. Public, cliente. Olha lá, agora eu tenho dois construtores. Eu tenho um construtor vazio e tenho um construtor com parâmetro de entrada. Eu tenho os dois. Posso ter métodos com o mesmo nome? Pode. Mesmo nome? Pode. Ó, construtor cliente, construtor cliente. Estou com dois construtores. Posso fazer isso? Posso. Tá? Então, olha lá. Aí funcionou o C2. Porque agora tem os dois construtores, o vazio e o recebendo parâmetro de entrada. Então, uma classe pode ter métodos com o mesmo nome. Tá? Vários métodos com o mesmo nome. O que diferencia tem que ser a assinatura. O que é assinatura? É o nome do método mais o parâmetro de entrada. Tá? Então, a assinatura desse método aqui, ó, a assinatura do primeiro construtor é essa. A assinatura do segundo construtor é essa. Tem diferença? Tem, não tem? Qual que é a diferença? O parâmetro de entrada. Um tem um parâmetro de entrada, o outro não tem. Então, a assinatura é diferente? A assinatura é diferente, porque a assinatura é o nome mais o parâmetro de entrada. Ok? Então, a assinatura é diferente. Beleza? Mas o nome é o mesmo. Eu tenho dois métodos com o mesmo nome, cliente e cliente. Só que um está sem parâmetro de entrada e o outro tem parâmetro de entrada. Então, a assinatura é o quê? O nome mais o parâmetro de entrada. O que não pode repetir é a assinatura. A assinatura tem que ser diferente. Mas o nome pode ser igual. Ah, mas eu criei aqui com construtor, criei métodos com construtor e me confundi. Eu queria criar outros métodos. Tudo bem, a gente pode criar outros métodos, tá bom? Para vocês entenderem melhor. Por exemplo, vou criar um método soma. Public int soma. Vou criar um método soma que vai receber um int x e um yz. Perdão, um int x e um int z. Int y. Return x mais y.
Aí, criei um método chamado soma, com 2 parâmetros de entrada. Posso criar outro método chamado soma, com 1 parâmetro de entrada. Olha lá, deu para entender? Eu tenho métodos com o mesmo nome, soma e soma, porém a assinatura é diferente. Que é a assinatura? Nome mais parâmetro de entrada. Ó. Um tem 2 parâmetros e outro tem um só. Tranquilo? Ah, tranquilo. Então, o que é sobrecarga? É o recurso que eu tenho de poder criar métodos com o mesmo nome. Vários métodos com o mesmo nome. Tá? O que tem que ser diferente é a assinatura, mas o nome pode ser igual. Beleza? Bom, falamos de sobrecarga, tá? É isso. Na sequência, falamos de encapsulamento. O que é encapsulamento? Eu proteger os campos. Para proteger, eu tenho os modificadores de acesso, tá? O que são os modificadores de acesso? Então, eu tenho aqui a minha classe cliente, que eu tenho o campo código e nome. Se eu não colocar nenhum modificador, ele está usando public, que é público. Mas eu posso colocar o private, eu posso colocar o protected. Ok? Se eu colocar private ou protected, o que acontece? Eu vou colocar aqui os dois private, tá? Private. Private int código, private string nome. O que acontece? Se eu colocar eles como private, eu não posso fazer isso aqui, ó, acessar o campo, porque ele está privado. Então, o meu campo código não pode ser acessado por outra classe. Ele só pode ser acessado pela própria classe cliente. Então, se eu colocar um método aqui na classe cliente, eu acesso o campo, ó. Tá vendo aqui no meu método construtor? Eu estou acessando o campo, ó, código. Eu acesso o campo código, que é private. Então, o campo código, se ele está como private, eu só consigo acessar dentro da própria classe. Se eu estiver em outra classe, não consigo acessar. Então, eu estou querendo imprimir o campo código e ele está dizendo, ó, não pode imprimir. Está dando erro aqui, ó. Campo código não é visível, não é acessível. Ok? Então, isso é proteger o campo. Mas para que eu vou proteger um campo? Para fazer encapsulamento. Encapsulamento é um túnel. Se o campo está protegido, como é que você vai acessar ele? Por um túnel. Você tem 2 métodos que vai acessar esse campo. Por que 2 métodos? Porque, gente, é o seguinte. Quais são as 2 únicas coisas que você pode fazer com a variável? Passar valor para ela ou imprimir o valor dela. Então, eu vou ter um método para passar um valor para ela e eu vou ter um método para pegar o valor dela para usar para alguma coisa. Olha só, são os métodos set e get. Eu vou pegar um método para passar um valor para a minha variável código. Então, eu vou criar aqui um public. Aí, esse método vai ter o seguinte, é um método que vai receber um valor e passar esse valor para o campo código. Ele não me retorna nada, então ele vai ser void. Lembram lá das função void lá no algoritmo? Então, ele vai ser void, certo? Qual que é o nome do método? Então, olha só. Vai ser assim. Set para setar, get para pegar. Set para setar, e aí o nome do campo. Então, set código, certo? Public void set código. A gente vai fazer um set código. Set código vai receber um valor do tipo código, um int código. E vai pegar esse valor e passar para o campo código. This código recebe código. Pronto, é assim que eu passo o valor para a variável código, através de uma função, de um método. Como que eu pego o valor da variável? Public, o valor dela é int, então vai retornar um int public, int, get, código. Return, this.código. Pronto, é assim que eu vou acessar, com set e get. Então, aqui na minha classe testa cliente, quando eu quiser imprimir o campo código, eu vou fazer o seguinte, c1.get código. Aí ele vai chamar a função que pega o valor do código e retorna para mim. Ok?
Mesma coisa se eu quiser fazer o nome, eu vou fazer um get nome, tá? Vou apagar aqui para não dar erro. E aí, é assim que eu uso. Quero passar valor? Então vai ser assim, ó, C1.set código e passa um valor. Ok? Como que eu passo o valor? Set código. Como que eu pego o valor? Get código. Entenderam? Modificadores de acesso. Private. Private bloqueia, só dá acesso na própria classe. Protected. Dá acesso para todo mundo que estiver no mesmo pacote. Então, se eu tiver uma outra classe no mesmo pacote, ó, no pacote aula 2020, 0525. Esse é o meu pacote. Se eu tiver outra classe com o mesmo pacote, eu posso acessar. Então, se esse cara aqui fosse protected, poderia acessar porque está no mesmo pacote. Tá? Mas se fosse em outro pacote, já não poderia. Public dá acesso para todo mundo. Static e Abstract a gente vai trabalhar depois. Tá? Static e Abstract são dois modificadores de acesso que a gente vai trabalhar depois. Ok? Array de objetos. O que é o array de objetos? Array é um vetor, que a gente já trabalhou esse conceito, né? Só que a gente trabalhou o conceito de vetor de string, vetor de int. Agora a gente pode criar um vetor de objetos. Olha lá, está aqui um exemplo, classe pessoa e classe testa pessoa. Está aqui, né? E aí eu coloquei um exemplinho aí. Ó, vou criar aqui a classe pessoa. Vou criar aí do material mesmo. A minha classe pessoa tem lá os campos código e nome. Ok? Código e nome. Com set get, tá bom? E eu vou criar uma classe testa pessoa. Vai ter o método main. Essa classe testa pessoa. Eu vou criar aqui um array de objetos. Esse array de objetos opa, deixa eu ver, testa pessoa, aconteceu alguma coisa aqui, não está formatando meu código. Preguiça de escrever. Não adianta, vou ter que escrever. Bom, tá lá meu código, testa pessoa. É um código que tem um método main. Aí eu estou criando aqui, olha só, um vetor do tipo pessoa. Esse vetor do tipo pessoa um vetor chamado pessoas, do tipo pessoa, com 5 elementos. Aí estou criando um código e um nome, duas variáveis, certo? E aí o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou fazer um for para preencher. Olha lá. Estou preenchendo
como é que eu estou preenchendo o meu vetor? Vou usar um cara aqui chamado JOptionPane. Esse JOptionPane, pessoal, eu vou até criar aqui na classe testa cliente um exemplinho. Ó, vou criar uma variável string nome. Vai receber JOP, dou Ctrl barra de espaço, ele importa aqui, ó, o pacote do JOptionPane. JOptionPane.show input dialog. Eu vou colocar uma mensagem. Digite um nome. Ok? Bom, então cria a variável nome. Estou pedindo para ler o nome e vou imprimir com o JOptionPane.show message dialog. Vou colocar aqui, mandar para imprimir a variável nome. Certo? Vou compilar aqui, Ctrl F11. E aí, olha só, digite o nome, Douglas. JOptionPane é essa telinha de pop-up de menu. Tá? É uma telinha de pop-up. Ó, digite o nome. Ok. Aí o JOptionPane Show Message Dialog é esse cara aqui, ó. Tá imprimindo o nome. Ok? Tudo que o JOptionPane pega vem como texto. Então, se eu criar uma variável do tipo int, por exemplo, int código, recebe. Aí ele não vai conseguir receber o que vem do JOptionPane, porque o que vem de lá é texto. Então, eu vou ter que colocar uma conversão. Vou usar a classe integer, integer.parseInt, integer.parse, oh meu Deus, parseInt, aí sim, do JOptionPane, .show input dialog, digite um código. Ok? E aí eu vou dar um JOptionPane, show message e mandar imprimir a variável código. Ok? Tá aí. Vou digitar o nome, Douglas, aí ele vai imprimir, nome, ok, e aí ele vai pedir para ler um código, 3, e imprime o código 3, tá? Então, essa telinha de pop-up de menu vocês vão usar nesse exemplo. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou lendo código e estou lendo nome, tá bom? Ok? É isso que está fazendo aqui no nosso exemplinho, tá bom? De pessoa. Ok, eu vou fazer o seguinte, ele vai fazer um for, vai pegar o código nome da pessoa, e aí, o que ele vai fazer? Assim que ele pega o código nome, eu tenho duas opções aqui, ó. Opção 1, vai pegar esses dados e colocar no vetor. Então, opção 1, ele instancia a posição e joga no vetor. Essa é a primeira opção. Tá bom? A gente não faz cliente sem um recebe new cliente. Eu posso pegar a posição do vetor e instanciar. Pessoas na posição I recebe new pessoa. Está instanciando a posição. Tá? E passa direto. 7 código, 7 nome. Ok? E a segunda opção seria eu criar uma variável P1, passar valor para ela e jogar direto na posição. Tá? Pode você fazer de qualquer um dos dois jeitos. Ok? Tem essas duas formas. Beleza? E depois, você pode, no exemplinho que eu estou fazendo um for para imprimir o conteúdo do vetor. Tá? Aí.
Beleza? Então, eu vou comentar aqui a opção 2, vou deixar só a opção 1. Vou rodar o meu código. Digite código da primeira pessoa, código 1. Digite o nome da primeira pessoa, N1. São 5, né? Então, eu vou ficar aqui rodando em 5 vezes. 2. N2. Opa, tem alguma coisa errada aqui. Vou diminuir aqui o meu vetor de 5 para 2, tá, gente? Para ficar mais fácil para rodar o programinha. Então, código da primeira pessoa, pessoa 1. Nome da primeira pessoa, N1. Código da segunda pessoa, código 2. E nome da segunda pessoa, N2. Ok? Deixa eu ver quem que errou aqui. String N2. Eu acho que ele está repetindo o nome da primeira pessoa. Peraí, deixa eu ver quem que... Ah, aqui tem um detalhe, ó. Peraí. Eu leio o código, eu leio o nome, eu jogo 7 código, 7 nome. 0, 1. Deixa eu ver. Agora foi, era isso aí. Beleza, pessoal, é isso aí, tá? Tá corrigido. Bom, esse exemplinho aí tá na apostila, beleza? Ó, rodou aqui, ok? E aí, o que que a gente vai fazer, pessoal? Preciso que vocês façam, tá? Esse mesmo exemplinho que eu fiz aqui do N1 e N2, na apostila ele está pedindo aí, cria uma classe cliente com código e nome, cria uma classe cadastro clientes com método main, cria uma rotina de cadastro com cadastrar, imprimir e sair do programa. Na opção cadastrar, cadastre clientes no máximo 5. Na opção imprimir, imprima. E na opção 3, encerre o programa. Lembra daquele exercício de algoritmo do final que eu falei para vocês? Ó, esse que eu revisei com vocês no ano passado. Lembra daquele exercício que tinha 1, cadastrar, 2, consultar, 3, remover? Lembram disso? Alguém lembra? Gilciane, você lembra? Eu lembro, eu lembro. Eu lembro. Lembro. Pois é aquilo lá que vocês vão fazer. Por isso que eu falo que eu preciso daquilo nas aulas de Java. Vocês vão fazer aquele menu, imprimir aquele menu, certo? Vai cair num case, tá? Opção 1, cadastrar, opção 2, e assim por diante, tá? Aham. Então, é isso que a gente precisa fazer. Então, vocês vão fazer, ok? Vamos entregar. Vamos fazer assim, a gente consegue repetir a aula terça-feira que vem? Videoconferência? Acho que terça que vem tem eletrônica analógica daí. Então vamos fazer o seguinte. Eu vou postar um vídeo, né? Falando... Não, deixa eu ver. Vou pedir para vocês entregarem o que vocês conseguirem. Entrega o que vocês conseguirem, tá bom? Desse exercício. E aí depois eu vou postar um vídeo resolvendo ele. Vou resolver depois que vocês entregarem, tá? Então não fiquem preocupados de, mas eu não consegui, vou perder nota. Entrega do jeito que você conseguiu, tá bom? Beleza. E aí eu posto um vídeo resolvendo o exercício e já falando do outro conteúdo, tá bom? Beleza. Beleza?
Ok, aí se tiver algum dia que a gente consegue marcar uma videoconferência, a gente marca, senão a gente vai olhando aí os vídeos aí, beleza? Alguma dúvida? Beleza. Não. Beleza, pessoal. Então, obrigado e espero o exercício de vocês na segunda-feira, ok? Uhum. Beleza, professor. Beleza, então, até a próxima. Essa Meu aula Deus, vai, que fofo. Valeu. essa aula vai ter como ver depois, professor? Sim, ela tá gravando, vai pro meu e-mail aqui, daí eu posto no YouTube depois para vocês também. E vou tentar colocar no Ava também, Ah, beleza, então. beleza? Beleza. Isso aí então, pessoal. Obrigado e até a próxima. Valeu, professor. Boa noite. Até mais. Boa noite, professor. Falou. Boa noite. Boa noite.